Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, nossos amigos seguidores, nossos amigos do mundo do samba, do carnaval, dessa cidade maravilhosa de Niterói, de 450 anos. Estamos aqui hoje para bater um papão com Glauco Vieira, mestre de bateria atualmente da Paraíso da Bonfim, mas também mestre de bateria e diretor de outras escolas de samba da nossa cidade, quiçá do nosso estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque o jovem, sabe como é? Como bola, né? Vai rodando daqui, roda dali, cai aqui, pega um ônibus ali, então quando vê, está numa escola aqui, numa escola lá, e vai nos contar um pouco disso, né, Glauco? Eu, inicialmente, vou pedir você para que faça essas considerações de apresentação para a nossa câmera, e depois a gente começa a bater esse papo, que eu quero saber a tua história, Glauco. Como é que você entra aqui? Porque o mestre Pablo nos diz aqui que ele começou lá na Viradouro como... Tocando chocalho. Não. Ele começou na lá... aula das crianças. Isso, então, na aula das crianças como perereca. Ele foi uma perereca da perereca, mestre de bateria e campeão do Carnaval 2023. O Pablo também já foi rei, ele já veio de rei no Salgueiro. Também? Peguei o Eita do Norte, ele veio de rei, mó mirim. Então o cara é teu amigo, vocês, por exemplo, são de bateria e tudo mais, então... Glauco, se apresenta aí para a nossa câmera e depois disso a gente vai começar a bater esse papo. Eu quero saber a tua história, para que essa história seja contada para todo mundo aqui no nosso programa falando de carnaval, Glauco. Resumindo um pouquinho, meu nome é Glauco Vieira, tenho diversos apelidos aí no mundo do samba, mas a maioria das pessoas me conhece como Glauco Vieira. Eu, que também comecei na Viradouro, lá em 99, o primeiro desfile foi em 2000, a partir daí eu fui agregando conhecimento e participando de vários eventos, de vários grupos, né, que foram me qualificando para um dia assumir a bateria da Sabiá, que eu fiquei por 10 anos lá. Depois virei presidente, fui muito feliz, mas o erro foi meu também. E depois fui ser abraçado pelo pessoal da Galo de Ouro, onde hoje na Galo de Ouro eu sou diretor de eventos da Galo de Ouro. Fui também diretor de uma escola de samba chamada Acadêmico da Barra da Tijuca. Fui diretor de bateria de Porto da Pedra também, no ano do Barrão. Fui diretor de bateria na Viradouro no ano da comissão e no ano do Paulinho. E hoje, atualmente, ano passado, no último carnaval, voltei, depois de ficar 4 anos fora, né, do carnaval como mestre de bateria, voltei sendo mestre de bateria do Barão São Fonseca. E fui contratado para o próximo carnaval, né, pela Paraíso da Bonfim, para ser o mestre de bateria, porque eu acho que vai fazer o coração da escola pulsar na avenida. Rapaz, que currículo enorme, hein? Porra, a gente não vai conseguir, por exemplo, incursionar, por exemplo, num currículo tão vasto como esse, Glauco. Mas, porra, bacana. Bem, então quando você fala de Viradouro, você deve ter conhecido lá o Pablo também, podendo. Tocamos junto lá. O Pablo era perereca, você era sapo, não. Já cheguei na bateria já direto. Então, eu também eu queria muito ter passado pela área das crianças na Viradouro, mas nessa época eu não ia para agremiação. Agremiação, eu morava em Santa Rosa, a agremiação já estava no Barreto, então eu não ia para agremiação. Eu fui para agremiação através de um amigo meu, que eu falo aqui, todo mundo sabe por causa dele, que é o Caio Vinícius, percussionista brabo que tem aí. E ele falou, tem teste lá hoje. Fui lá e... Mas então é o seguinte, quando você chegou, o Pablo já era do chocalho. Já era tamborim. Já era tamborim. Mas vocês têm vocês são próximos de idade, né? Eu sou um ano mais velho que ele. Entendeu? Porra, então quer dizer, foi uma questão de chance de você também ser uma perereca. Quase foi perereca. Meu pai que não deixou eu ser perereca. Não, o Pablo conta a história maneira. O Pablo falou, não, pô, não comecei na bateria não, meu negócio, fui perereca, pô. Tem outras pererecas no mundo do samba vindo da Viradouro lá do tempo dele, né? Tem, pô. Pô, que legal. Aí vocês se encontraram, então, já na bateria e começaram, por exemplo. Agora, Glauco, você tem uma passagem, por exemplo, enorme, né, nas escolas de samba, né? Porque você fala aqui da Sabiá hoje, por exemplo, a gente já sabe que você está tocando, conduzindo lá a Paraíso da Bonfim, que vem com um enredo muito interessante, né? Vai fazer uma homenagem ao Magaldi, né? Sim. Que foi um dos caras, por exemplo, aí, os precursores do carnaval da cidade de Niterói, né? Sim, apoiou muito. E especialmente aí nessa modernização também, teve à frente, né? Mas que infelizmente foi vitimado aí pela essa onda de crimes que assolam o nosso país, o nosso estado, nossos municípios aí. Uma tristeza. Então foi uma perda enorme, mas vocês aí vão de forma, né, saudosa trazer
a Magaldi para a avenida, né? Nós tivemos batendo um papo com Colocar ele de novo na avenida, inclusive. Colocar ele de novo na avenida vai ser uma grande homenagem. Estamos aí na torcida pela Paraíso da Bonfim. Agora você buscar esse título. Não, com certeza. Tem que buscar o título, acho que é isso. E aí, Glauco, é interessante porque nós temos hoje 20 escolas de filantes na cidade, né? E a gente pôde, por exemplo, acompanhar com o canal a cobertura de um dos eventos de vocês, a gente percebeu que vocês, por exemplo, vocês e a Sabiá entraram na tônica de fazer eventos na escola, né? Sim. Eu não sei, por exemplo, em anos anteriores, porque a gente com o canal, a gente passou a acompanhar os eventos. Então, assim, a gente sabe, logicamente, uma agenda de eventos. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, a Paraíso da Bonfim e a Sabiá, né, estão na crina dos eventos. Nós estamos no mês de agosto. A gente já começou, já fizemos o final. Vocês já fizeram o final. A Sabiá tem feito também um movimento, comemorou agora recente 85 anos, né? Vocês estavam lá também prestigiando. Então, quer dizer, pelo menos 2 escolas das 20 estão se movimentando, né? Porque o carnaval vem com bastante novidade, não é isso, Glauco? Você é jovem, conhece o carnaval que era, está vendo esse processo de mudança e transformação. E eu acredito que isso, Glauco, de alguma forma vai se ampliar muito mais, né? Não espere, por exemplo, aí, senhores presidentes, nossos companheiros aí de coisa, não espere porque não é que nuvens negras vão vir, mas acertos para o carnaval da cidade vão vir, com certeza, vocês podem esperar, né? Vão vir novos acertos, novos ajustes para melhorar o carnaval, o que a gente acredita, por exemplo, que a gente precisa qualificar esse carnaval da cidade para melhorar, porque quando melhora essa qualificação, vai melhorar para todo mundo. Com certeza. Né? Você vai poder sentir orgulho, eu sei que vocês devem ter pisado tantas e quantas vezes na Marquês de Sapucaí, e você sabe que o ápice, o ponto auge, por exemplo, é o cara ir para a Marquês de Sapucaí. Sim. Você começa ali como perereca lá na Virador. E vira mestre. E vira mestre lá na Sapucaí. Então, quer dizer, você construiu a sua saga. E a gente sabe que você, com certeza, deve ter passado inúmeras vezes pela Marquês de Sapucaí. E esse é o desejo também de quem começa com uma escola de samba no seu bairro, quem começa com uma escola de samba na sua comunidade, de chegar, por exemplo, a colocar a escola para desfilar e ter esse desfile, por exemplo, comentado. Né? Como você chega lá na sua escola e você vê as pessoas vibrantes, né? Com aquilo tudo ali, porque elas têm orgulho. No final é esse orgulho. Então, assim, novidades virão, né? E a gente aqui antecipa que vai ser para desenvolver e crescer o carnaval da cidade. Engrandece o evento. Engrandece o evento. Acho que assim, os presidentes têm que pensar de uma forma que... não, que o carnaval de Niterói foi o segundo maior carnaval do país. Foi. Tá no tempo do verbo correto. Foi, pro passado. Pode voltar a ser? Pode, mas depende de muita coisa. Depende dos próprios presidentes terem a cabeça diferente, entendeu? Pensar no carnaval com mais qualidade. Se eu começar a falar, vai dar ruim. Não, o Glauco, o papo aqui é bastante aberto. Assim, você é jovem, pô. Você é jovem. E aí, sim, você não pode expectar, por exemplo, que seja ruim, cara. Tem que expectar o que é bom, porque, na verdade, é o seguinte, a mesma força que você faz para o negócio ser ruim é a mesma que você faz para ser bom. Então, é melhor você fazer o negócio para ser bom, porque, assim, eu posso, por exemplo, parafrasear algumas coisas para você entender. Né? Nós aqui, por exemplo, somos uma produção de um canal, a gente logicamente tem conexão e ligação com a escola de samba. Sim. Então, assim, o que nos motiva, por exemplo, a estar numa escola de samba é justamente o resultado. E aí, é óbvio que você só conecta pessoas de acordo com o resultado. Uma conexão, por exemplo, o cara se conectar a uma Cubango, se conectar a uma Viradora, se conectar a uma Portela, se conectar, por exemplo, a um Acadêmico de Niterói, se conectar, por exemplo, a um Salgueiro, ele vai pela coisa grandiosa que é. Mas como é que você faz essa conexão num balanço do Fonseca, na Sabiá, né, na Paraíso da Bonfim? Se você não tiver a altivez da criatividade para atrair esse público, para trazer ele para você, e aí você está falando da tua juventude. Você perdeu a sua juventude, amigo? Você perdeu a sua juventude. Por exemplo, aquilo que
que a gente aqui parafraseou hoje, começar de perereca, você pode começar a perereca e chegar no máximo um sapo, ou então uma perereca de uma outra cor. No máximo isso. Mas não chegar um sapo daquele, sapão daquele que pega sapo Robusto. martelo, robusto, bonitão, sapo de madame. Sapo de cria. Porra, aquele sapão mesmo que o cara pega e tem um sapão grandão. Então assim, Glauco, perspectivar, por exemplo, algo positivo. Você é jovem, tá? À frente aí. Eu busco... À frente de várias baterias. Eu já pude, por exemplo, ocularmente vê-lo, por exemplo, dirigindo uma bateria. Percebe a qualidade, por exemplo, que você tem na direção disso. Então percebe que você persegue alguma coisa maior também. Eu busco... eu penso e gostaria que os presidentes, né, das escolas de samba, os dirigentes de escolas de samba, pensassem no carnaval como um espetáculo. Entendeu? Um espetáculo pro povo. Sim, sim, e é pro povo. É um espetáculo pro povo mesmo, para ser transmitido para todo mundo. Grandioso. Sair não só ficar focado no carnaval da cidade maravilhosa, ou de carnaval de outras regiões. Mas na sua cidade. Chegar aqui, então, saber que tem um carnaval maneiro, carnaval que tem alegorias legais, tem baterias legais. É assim, espetáculo para fora, não para dentro, entendeu? Se pensar no para fora, vai ser feito um carnaval de boa qualidade. Mas a gente caminha nessa direção, tá, Glauco? Então aqui eu não posso, por exemplo, falar muito. A gente tem informações de coxia, a nossa coxia, a gente recebe informações. Tem um avanço significativo, né? E eu acho que assim, o que a gente está falando hoje aqui, com certeza, daqui a um ano a gente vai estar batendo esse papo e você fala, pô, realmente mudou alguma coisa, por exemplo, vai ter... E o sentido dessa mudança, ele muda, Glauco, para a qualificação. E isso, por exemplo, essa metodologia que vai qualificar, né, que vai tornar, por exemplo, possível o cara pensar na qualificação, vai ter dois momentos. Ou o cara continua ou ele vai ter que entregar o chapéu. Porque é assim que você, por exemplo, assim, é assim que você toca. O Carnaval do Rio, por exemplo, do município do Rio, que é um dos maiores, por exemplo, né, é o maior, ele não foi, em momento algum, ele não teve uma mão assim, regulando eles diretamente, mas era uma regulação invisível, pensando, por exemplo, na coisa de futuro, pensando na coisa do Carnaval, e hoje o sonho e o desejo, por exemplo, das pessoas de estarem lá. Então, assim, é muito importante que você, como um jovem ritmista, né, a gente pode, por exemplo, dar essa pincelada em ritmista, porque aí a gente, por exemplo, inclui você, né, no meio de todos e quantos ritmistas existem, porém você tem um salto maior que você é mestre de bateria. Quer dizer, você comanda uma direção de uma bateria que é uma outra performance, é uma outra história, né, e que muito curiosa, é óbvio, mestre de bateria denota uma curiosidade enorme para quem está próximo, porque, tipo assim, eu particularmente tenho uma curiosidade enorme, né? Que é, por exemplo, eu pude presenciar, já pude presenciar ocularmente você como regente da bateria, pude ver os gestos, as posições e tal, e os caras entendem aquele comando e para repique, toca surdo, para o surdo, toca a caixa, um inferno ali, generalizado, e os caras entendem isso no tempo, na música e tal. Então, poxa, essa parada não é para qualquer um. Então, assim, isso é motivo de um puta orgulho. Sim, meu orgulho. Porque é uma parada que não é para qualquer um. Os caras estão ali, você está com uma porrada de gente ali mesmo, cada um, mas os caras estão focados naquela porra que você comanda. Ali os caras estão prestando atenção em quem está comandando a bateria e no gesto que só eles ali entendem mesmo. Porra! E uma falha que só quem tem o conhecimento vai saber que aquele cara ali falhou, entendeu? Vai corrigir aquele cara ali no meio eu sinto um puto orgulho, não só é uma emoção, né, por si só, mas é um puto orgulho, porque quando a gente analisa assim, caralho, o camarada, vai para a orquestra, ele tem que estudar partitura, comportamento, não sei o que, tal, o cara tem tempo, blá, 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 uma ladainha da porra. O cara, por exemplo, ficar ali alinhado com aquilo. Bem, a gente sabe que muitas das vezes o camarada trabalhou o dia todo no supermercado, no açougue, pendurado no caminhão de coleta de lixo. Aplicativo, não sei o quê. O cara chega ali, meu irmão, e passou a semana toda nessa batalha de vida. Falta o leite da criança, pega o leite aqui. A ex reclama. Dá uma surra, caixa d'água cai no morro, falta a luz.
uma confusão desgraçada na vida do cara, mas o cara quando chega lá, meu irmão, Pega um instrumento desse pega um tamanho, instrumento bota enorme, lá abaixo, fica... porra, o cara tá lá na frente dele, tá regindo aquilo e o negócio vai e flui, que é uma maravilha. Então, assim, isso é de muita E grandiosidade. ele tá ali tocando do lado de um cara que é empresário, Sim. que é milionário, Sim. que E tá fazendo a mesma coisa e- que ele e sendo comandado por um cara que tem menos que ele. Ali, por exemplo, tudo, por exemplo, se iguala É. de um nível, por exemplo, social muito interessante, entendeu? E você, né, e os mestres de bateria têm essa responsabilidade, né, de dirigir isso, de comandar isso, desejo que muita gente, por exemplo, também deveria se sentir querendo fazer. E aí, Glauco, você como jovem, por exemplo, tem uma passagem aqui, né, você cita Sabiá, né, você está sempre ali retornando lá nos eventos e tudo mais. E a sua passagem na Sabiá foi o quê? Como ritmista? Você Então, chegou a dirigir, foi diretor? Eu fui convidado pelo meu irmão, Nil Souza. Fui convidado por ele. E O pelo senhor presidente. Nil Souza é o intérprete Ah, você é irmão do Nil Souza, que é Somos intérprete. irmãos. Somos irmãos. Tá, que é intérprete da Sabiá. Isso aí. Nil Souza. Então, ele Um já- abraço aí, Nilson. Ele já estava como intérprete, né, da escola no ano anterior. E aí, para o carnaval de 2010, desculpa, 2009, a escola me convidou, né, para vir à festa da bateria, direto. Eu já fazia show comigo direto. Ele conversou com o presidente Jonta, que hoje é vereador da cidade, e aí apostou. E aí eu fui ficando, fiz um carnaval. você dirigir a bateria. Já dirigi a bateria. De início seria uma comissão. Só que aí acabei eu chegando com outras ideias e tal, e ficou meio caindo no meu colo, graças a Deus, né? A bateria Puro Show de Batuque. E fomos seguindo. Eu fiquei lá até o ano de 2019, né? Como mestre. 9 anos? Não 8 anos, mas pô, de qualquer maneira E nessa caminhada aí fui campeão 3 vezes, 2 vice. Porra, que legal, hein? Nesse tempo todinho de mestre, eu só perdi meio ponto em 2013 e meio ponto em 2015. Pô, então você é um vitorioso do carnaval da cidade de Niterói. Eu digo para alguns que eu sou recordista de nota máxima, mas mesmo Porra! Não, porra. Você está falando o seguinte, você ficou 9 anos lá, com toda essa história de vice e campeonato, pô, então você é campeão, porra. aí na mesma da cidade. acho que como mestre que tirou mais nota na mesma escola, acho que só o Manobo poderia, mas não ficou tanto tempo na ZN, então alguém tem que ficar 10 anos aí numa escola aí. Manobo vai ser homenageado na feijoada aí. O Manobo é uma figura, por exemplo, muito Parceirão, importante. parceirão, Um cara parceirão. gente da melhor qualidade. Um abração aí, mestre Manobo. Vai Aí- ser homenageado na feijoada, dia 24 de setembro, lá do Data Vênia. Aí o Saulo era presidente em 2019, acabou saindo, eu fiz o mandato tampão, junto com a nossa queridíssima Andréa. Ah, você chegou a ser presidente lá da Sabiá também? Fui presidente em 2019 para do Carnaval 2020. Caramba, Entendeu? Só porra. que aí foi mais ou menos eu da minha pessoa, porque centralizei, sendo que eu não tinha tempo para centralizar. Porra, mestre de bateria, cuidar da administração da Os escola. meus amigos me zoam que eu era mestre de bateria, que eu era mestre de sala, que eu era desenhista, que eu era carnavalista, que eu era tudo. Pô, que sala. Mas na verdade eu era mestre de bateria e presidente. Depois eu passei o bastão de mestre pro meu amigo Felipe Bruno, que hoje me convidou para ser diretor Então de bateria da Cubango. você que trouxe o Felipe Bruno? É, né? o Felipe Pô, Bruno um grande cara, hein? foi meu diretor lá na Sabiá em 2013 e ficou direto. E aí, Legal, pô. 2019, eu falei, meu irmão, a bateria Pô, sua. mas que fica à história vontade. bacana tua, igual. Então, quem te vê, por exemplo, na rua, não consegue. Não. Então, quer dizer, a gente aqui tá trabalhando, batendo esse papo, por exemplo, sabendo um pouco da sua história no Carnaval da verdade, cidade. isso Né? aí. Que é o motivo do programa, né? Falando de Carnaval, justamente esse, bater um papo, por exemplo, conhecer as pessoas. Isso. E que outras pessoas conheçam a história de outras pessoas, Muito bom, entendeu? muito bom. Isso, o canal vai ajudar muita gente a ser conhecida Sim, sim. no carnaval. Porque assim, às vezes o cara tem uma história muito grande numa escola do Carnaval de Niterói, como não é uma escola famosa do Carnaval do Rio, do Carnaval de Niterói, e outras pessoas não sabem Não que sabe, por exemplo, assim, eu estou aqui, por exemplo, boquiaberto, né? Como um pouco conhecedor, né, do carnaval da cidade, mas com interesse, por exemplo, de abrir as portas para que a gente possa fazer isso aqui, conhecer as pessoas, por exemplo, com o seu currículo. Quer dizer, então, Felipe Bruno, por exemplo, né, você que passou o bastão eu para ele. passei bastante para ele, que é um excelente mestre. Sim, um cara talentoso, né? Hoje mestre da Cubango, hoje eu retorno a Cubango como diretor de bateria, junto ao Felipe Bruno e a galera que está lá.
Entendeu? Que bacana, Vamos né? em busca do campeonato também lá. Quero ser campeão na minha Viradouro, não quero ser campeão com a Paulista Bonfim, quero ser campeão lá com a Sabiá também. Porra, legal, Então, legal, vamos também, legal, vamos legal. buscar. Não, e uma rapaziada bacana, Ah, e quero interessante. ser campeão também com a Galo de Ouro, não posso esquecer. Galo de Ouro de São Gonçalo, Presidente né? Giovanni que me abraçou. Presidente Giovanni. Que quando eu fui presidente da Sabiá, e como eu te falei, eu fiz a coisa errada de não ter parado, porque na verdade você tem que parar sua vida para você virar presidente. Não tem como você ser presidente e ser barra. Não, é enorme. Entendeu? Você tem que ser. Administrar uma escola de samba não é brincadeira, E não. uma escola de samba do tamanho da Sabiá, que eu peguei a escola, né, ainda no topo, e acabei não fazendo um carnaval legal, né? Muito por culpa também do antigo carnavalesco, que eu confiei também nele, e ele Entregou. não né? entregou, na verdade. O cara às vezes tem que estar aí. O dono de aquele velho ditado, que engorda o boi é o olho do dono. Se sair de perto, né? Saí, eu fiquei muito ausente e o carnavalesco não deixou o cara tocar e seria um carnaval no papel maravilhoso. Mas na prática não foi. Fizemos o pior carnaval da história, a escola foi... Entre discurso e prática existe uma diferença enorme. A escola caiu, mas no ano seguinte, a galera que abraçou a escola, conseguiu no próximo carnaval posterior, né? Que teve carnaval da pandemia, não teve? Sim. Carnaval posterior, a escola voltou para o lugar que não vai sair mais e... Está crescente, né? E a gente vai chegar lá com a Paulista Bonfim e vamos incomodar a Sabiá também. É bom. A Felipe, sua cria tá lá, né? O Felipe Grupo tá lá. É a criatura e o criador, né, pô? Então, quer dizer, tá lá, é seu filho, né, pô? Isso. E aí, a galera do samba que me conhece, até meus diretores lá na Bonfim, eles ficam, Glauco, aqui você só mexe, pelo amor de Deus, se mexe nas outras esferas, não. Eu não consigo, eu me meto em tudo. Direção de carnaval, direção de Entende, né? Você, por exemplo, é o cara, por exemplo, que o cara acaba, por exemplo, conhecendo, tendo conhecimento, contato, por exemplo, com essas frentes, e isso é importante, né? Não é que eu queira abraçar o mundo, é porque a gente vê que, pode ser por esse caminho aqui. Aí vou dar meu A experiência, né? É isso. A experiência, por exemplo, te conduz a isso, né? Glauco, Porto da Pedra, atual campeã, e está lá, por exemplo, a Perereca que se transformou lá, que cresceu e virou, por exemplo, mestre de bateria. Cada ano vem de um jeito esse mestre. As fantasias, inclusive, Pablo diz que essa ideia de colocar uma fantasia no mestre de bateria, por exemplo, é dele, né? É dele. É uma coisa, por exemplo, autêntica dele, né? Porque a gente já viu outras manifestações, né? Mas ele foi o cara que... Os outros mestres vêm com roupas com clássicas, do tema, da bateria. O tema que tá tocando, mas ele não, ele vem fantasiado mesmo. Porra, ele falou que o negócio eu achei maneiro, porra, as fantasias que ele tem colocado, um negócio bacana. Mas Porto da Pedra, tua relação, por exemplo, com Porto da Pedra, o Glauco, como é que foi isso aí? Foi a primeira final de samba-enredo que eu fui na minha vida, naquele ano que eles falavam de roubo, né? Tinha um enredo, por exemplo, isso. De roubo. E aí eu fui nessa final, eu nunca tinha ido em outra, fui com um amigo lá, gostei de frequentar a escola. Mas chegou a tocar nesse dia que você foi? Não, fui. Só foi curioso? Cara, antigamente, isso em 2004, 2005, eu descia com meu pai para poder assistir ensaio da vereadora Manuel Peixoto, que eu tocava ela com latinha de cerveja ou de refrigerante com... Porra, coisa baquetinha, bem modesta. a baquetinha era de pauzinho de churrasco e ficava lá do lado também olhando aqui. Só que eu só fui entrar mesmo na escola de samba em 99, para o ano 2000. Sendo que em 98 eu fui numa final de samba enredo da Porra da Pedra. E achei interessante, cara. Já tinha, o mosquitinho do samba já tinha ficado já. Eu comecei a frequentar, aí fui na final do Viradouro, para o ano seguinte já participar da escola. Aí, em 2001, 2002, o mestre Marcinho estava na escola, comecei a ensaiar. Lá na Viradouro? Lá no Porra da Pedra. Lá no Porra da Pedra. Mas já estava ensaiando na Viradouro já. Comecei a ensaiar lá, ensaiando como ritmista, tocando tamborim. Até o Pablo era diretor de tamborim nessa época. Né? Lembrando que a primeira escola que eu desfilei foi em cima da hora. A primeira que eu botei o pé na avenida, como ritmista, foi em cima da hora que eu desfilei no Carnaval de 2000, desfilei no sábado e posteriormente na Viradouro, acho que foi no domingo, né? No domingo seguinte de Carnaval. E a primeira escola, então, que você bota o pé foi em cima da hora, mestre Marcinho, comandando a bateria, e o Pablo, diretor de tamborim. Entendeu? Enredo muito maneiro lá. E falava de Oswaldo Cruz, o enredo. Eles têm bons enredos, né? A marca deles é o...
Sertões. Sertões, né? A E marca o dele. do trem também. O trem, É. Eles marcaram época com isso. Aí, na Porra da Pedra, eu desfilei, não desfilei com o Marcinho, acabou tendo um problema entre ele lá, não desfilei. Voltei no segundo ano do Thiago Diogo, aí desfilei um certo tempinho e continuei quando o Barrão virou diretor para 2013. Mestre Barrão, grande Barrão. 13 Tá pra lá 14. no Barrão, agora tá na Sacramento. Sacramento, É. Minas do Sacramento, da Dona Inês. Isso, Dona Inês. Então, 2013 para 14, eu fui convidado por ele para ser diretor. No ano seguinte já veio o Celinho, já saí da escola e voltei para lá, para Porra da Pedra, pelo seguinte. O menino tá hoje diretor de tamborim, o João, que é muito meu amigo também. Quando eu fui diretor de tamborim do Porra da Pedra, o João era uma criancinha que pedia uma chance para tocar. Hoje é o diretor lá. Aí eu dei uma chance para ele tocar, né? Ensinei para ele os primeiros passos do tamborim. Eu saí da escola, ele continuou a escola e começou a frequentar o mundo do samba. Outros diretores abraçaram ele e ele virou um puta diretor de tamborim, puta instrumentista. Maneiro, e eu voltei para a escola mais também por causa dele. Entendi, Para desfilar com ele. Eu tinha vontade de desfilar com ele, né? porque eu fui diretor dele. Claro, pô, e hoje que ele é meu legal. diretor, entendeu? Que grato, né? Que gratidão, que troca bacana de energia, de E ele hoje está pensamento. anos luz na minha frente tocando tamborim. É mesmo, né? Mas isso é legal, é gratificante. Pô, os primeiros passos, né? E tal, e o cara pegou e foi embora. Aí tô lá, aí voltei também pra lá e tô lá desde Então você está atualmente lá com o 19, Pablo. 20 direto. Pô, que legal, que legal. Virador, a gente falou aqui, né? Virador, por exemplo, você teve uma passagem também, você inicia lá, né, na Virador, apesar de botar o pé num primeiro passo lá. E hoje, você está lá na Virador? Tô na Viradora como ritmista, né? Está lá tocando tamborim, Tô não? no Repique Mor. Ah, tá no Repique Mor. A novidade agora é Repique Mor, né? Tô com o Repique Mor. A novidade do mercado agora. O que aconteceu com esse repique de 15? Não, né? ele esse é 12. Ele continua lá, né? Só que o Repique Mor virou moda. Mas ele é o que? Uma questão hoje, por exemplo, o 12 é o que? Uma questão só estética? Não, tem escola de samba que prefere o Repique Mor pra fazer bossa, prefere o Repique Mor. E, na verdade, a escola... Os Repique Mor, eles são mais pra bossa. Pra fazer paradinha e tal. Só? A galera, usa pra condução. Da condução. Mas não a bateria inteira é formada de Repique Mor. O peso maior na Até questão porque de acho que daria uma sonoração mais esquisita, né? Porque mais grave o repique. ele é mais grave que o repique. É mais grave, que né? o repique 12, entendeu? Entendi. Então, hoje as baterias, elas preferem botar o maior centralizado e os repique 12 espalhado, né? Entendi. Normalmente, mas Beija-Flor, a Porra da Pedra tá usando também, a Cubano já usa o 12, entendeu? Não usa o maior. Não usa o maior, né? Não, já usa o 12. E a vereadora usa o vereador usa o maior porque a gente gosta de usar o maior lá. A gente O Felipe, agora é engraçado, o Felipe é adepto do maior, né? E toca maior comigo Mas lá. lá na Cubango não tá Então, batendo. até então a gente não tá usando o maior lá na Cubango. Não tá não, né? Não. Tá usando lá o método método tradicional, 12. né? De 12 lá, deixado lá e tá. E Cubango? Vamos lá. Cubango, você tá lá, aí quer dizer, você entregou o bastão lá na Sabiá pro Felipe Bruno, Felipe Bruno se torna mestre da Sabiá, aí daí Felipe Bruno passa esse tempo lá como mestre da Sabiá, o Felipe vai lá para Cubango como mestre, e você entra lá também como diretor dele lá na coisa. Então, o Felipe Bruno é um amigo, né? Um irmão, sou padrinho de casamento dele e da Que legal, que legal. E é uma gratidão também que ele tem por mim, porque essa caminhada junto tocou em outras bandas. E vocês, também. por exemplo, assim, o Glauco, vocês estão próximos na idade, né? Sim. Eu sou mais velho de todo mundo, né? Mais velho do que Essa galera é de 30 e poucos pra lá, eu tenho 43 já. Porra! Então eu sou meio que o mais velho da galera. Então o Felipe resolveu, foi convidado a ser mestre lá da Cubango, e montou um time e resolveu me colocar nesse time aí. Eu agradeci muito. Eu já tinha estado na Cubango como diretor em 2009. O Peleco havia contratado o Jefferson, que hoje é diretor da escola de samba aí, como Tuiuti e tal. E aí, só que essa gestão do mestre Jefferson não acabou não se prolongando. E o Gilmar veio ocupar o cargo e a gente acabou saindo. Né? O Gilmar ocupou, depois outros mestres ocuparam. Entendeu? Aí eu comecei a desfilar na escola, voltei para a escola para desfilar
na época do Maurão, Mestre Maurão. Mestre Maurão, sim. Fiquei na época do Mestre Maurão. E o Maurão saiu, continuei com o Demetrios. Não, mas depois de Maurão não fez Jonas, não? Jonas veio antes. veio antes do Maurão. Jonas, Maurão, a Jonas, Maurão, Demetrios, né? Entendeu? Continuei com o Demetrios. E aí, questões políticas, saí da escola. Entendeu? Aí não acompanhei os amigos, nem o Vini Lemos, nem o Marcelo GB. Demetrios saiu também, né? O Demetrios saiu, né? Foi pra Academia de Niterói. Entendeu? E aí, você está lá hoje com o Demetrios. A gente não incluiu aqui a Academia de Niterói, mas você está lá também com o Demetrios na Academia de Niterói. Também fui diretor da Sossego também. Pô, então do Mestre Chopp lá, uma vez lá na Intendente Magalhães. Fui diretor da Sossego também. No Chopp? Falei Pô, que legal. É. Então, quer dizer, lá com o Banco, você está lá hoje como diretor do Felipe, que você indicou lá atrás na Sabiá. Na Sabiá. Foi meu diretor também na Sabiá. Porra, que legal, né? Quer dizer, um bem bolado aí, uma lógica de bolo, quer dizer, o cara lá da Porra da Pera, que é o diretor de Tamborim hoje, foi tua cria, chegou lá querendo uma oportunidade, então, quer dizer, na verdade, você administrou essa parada muito bem, né? Tocou aqui, gerenciou ali, entregou aqui, pá, quer dizer, ficou com uma gerência aí de forma geral, né? Nessas escolas. E tentando sempre estar com portas abertas em qualquer lugar, entendeu? Eu sou um cara que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas também quem não gosta não pode trocar ideia comigo. Se não gosta, é um motivo muito grave, a gente não vai agradar todo mundo. Claro. Ninguém agrada todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu, então sim, a gente vai ser igual com o Vieira. Há uma dificuldade nisso, por exemplo, de agradar, por exemplo, a todos. Agora, Glauco, né, a gente falou aqui, pincelou aqui várias coisas. Paraíso da Bonfim. Você é o atual mestre de bateria. O que esperamos da Paraíso da Bonfim no que tange a bateria, né, para o Carnaval 2024, que já está aí se aproximando, né? A gente, quando chega no mês de agosto e aí setembro, que o tempo já começa a esquentar, quer dizer, esse esquentar do sol esquenta também as escolas de samba. Esquenta os tamborins, né? Esquenta os tamborins, né? Literalmente esquenta os tamborins. Como é que tá as expectativas? Vocês vão estar homenageando aí Magaldi, né, que é uma grande marca e símbolo da história do Carnaval da cidade de Niterói, né, um dos precursores aí desse Carnaval maravilhoso que a gente hoje vivencia. Vocês estão com essa responsabilidade de levá-lo, né? Vocês fizeram lá algumas etapas, nós fizemos a cobertura. Como é que foi desde lá? O que vocês pensaram, por exemplo, em termos de enredo e a programação de vocês? A gente... De verdade, o William Neves, o presidente, junto com o GG Fernandes, o vice-presidente de toda a diretoria, tá buscando fazer um carnaval para ganhar mesmo, entendeu? E me passaram, né, essa incumbência lá na bateria, uma bateria muito boa, premiadíssima, do mestre Vini Lemos, que ficou lá por bastante tempo, entendeu? Hoje está na Souza Soares e eu assumi lá o bastão lá na Paraíso da Bonfim, a bateria Avalanche da Bonfim. Assim, na minha passagem na Sabiá e também até na própria Balança Fonseca, eu sempre pensei no espetáculo mesmo, de fazer uma apresentação ótima para o jurado e maravilhosa para o público. Entendeu? Digna mesmo, né? Buscar o 10 do jurado, mas fazer um espetáculo para o público também. Porque quando se fala, Glauco, de buscar, por exemplo, o público está sempre ali esperando. E, claro, o público sabe a reta, né, a bateria reta, que é padrão, né, tanto quanto, né, com as suas peculiaridades. Eu acho que tem peculiaridade, né? Um assado tem essas peculiaridades, né? Quem se destaca até hoje, por exemplo, nesse nível, que a gente pode dizer assim, é um nível de peculiaridade, né, todas ali. Mas tem algumas que se destacam. A Mangueira, por exemplo, é dela, que não tem a segunda, né? Acho que é isso, né? Sou do 1. Então, quer dizer, tem as suas peculiaridades, as pessoas. Mas, para além disso, tem aquelas coisas que vocês fazem, que é justamente... Convenções, bossas. Essas conversões, as bossas, que é isso que leva o público, por exemplo, a uma concepção diferente. E vocês estão com essas expectativas, agora, como é que prepara isso? Como é que vocês estão para isso? Ainda é um pouco mais à frente? Já existe alguma coisa... Então, uma ideia, porque o samba está aí. O samba está pronto, ainda não parei para fazer as bossas do samba, pretendo fazer bossas... Porque primeiro, por exemplo, você, desculpa, Glauco, só para complementar, primeiro fazer esse apanhado, quer dizer, ou seja, teve lá os períodos, as pessoas escrevem o samba, vai cortando, vai vendo, pá. Porque também você só vai definir quando sai esse último cenário. Já fizemos a final lá, a gente conheceu, se não me engano,
6 obras, e aí, no decorrer da caminhada, Até foi se que- eliminando, até fazer uma final com as obras que foram para final. E ganhou mesmo que o que a comunidade acabou Abraçou. abraçando, né? A comunidade sambística, né? Acabou abraçando, ganhou. Quem a diretoria também achou que era o melhor para a É escola. um conjunto ali de É, vocês, né? entendeu? Para entender, por exemplo, que o público, porque também o público vai sentindo, vocês também vão sentindo acompanhando, né? A bateria já tinha sugerido, já desde o início, que tinha Porque gostado do vocês samba, também que participam de alguma forma, né? a gente participa na... Na verdade, que é um conjunto, né? Não é só a cabeça, o cara, por exemplo, poxa, isso aqui ficou legal pra caramba, escutou, ficou bom pra caramba. Outro dia nós estávamos num bate-papo, né? E aí expectávamos, por exemplo, tá lá o entrevistador, tá lá uma figura pública do carnaval, tô eu. E a gente, por exemplo, né, entendia quais os samba perguntado para essa figura pública do carnaval. Quer dizer, eu tinha uma ideia de um samba, o cara tinha uma ideia de outro. E quando perguntaram essa figura que detentor de várias obras no carnaval, o cara disse, o melhor carnaval dele não tinha nada a ver com o que a gente cantava. Puta que... Pô, mas não tinha nada a ver. E você? Qual é o melhor? A gente está escolhendo, opinando sobre os carnavais dele. Eu escolhi um, o cara escolheu outro. Aí quando ele fala, o cara ficou olhando assim. Pô, nada a ver com o que a gente queria. Pô, nada a ver. Tem disso mesmo, né? E aí o que você está falando? Nem sempre é, por exemplo, que o público... mas é uma obra, por exemplo, coletiva. Ou seja, a bateria entende que aquilo ali, por exemplo, consegue dar andamento, consegue desenvolver, vai dar para fazer um trabalho diferenciado para a avenida, agrada a comunidade, tá meia boca aqui, meia boca ali, mas no final consegue fazer uns ajustes geral. Então, quer dizer, a opinação de vocês também é importante dentro desse cenário, né, Glauco? Sim, sim, a bateria, como ela é o coração da escola, né? Algumas pessoas acham que não, mas o pulsar. O pulsar é o mais importante. Claro. Né? Que tem numa escola de samba. A bateria opina muito. E se a bateria não estiver feliz com o samba, bicho, o desfile não fica feliz, não. Entendeu? Então a bateria gostou do samba escolhido. Eu, como mestre, mas diretor também gostou do samba que foi escolhido para o próximo ano. E agora eu vou começar a parar para analisar o samba, idealizar a bossa, idealizar a coreografia, idealizar uma surpresa qualquer, que é o que eu falei. Que aí que vem o trabalho, né? Pro público, aí que vem o trabalho, chamar a galera para ensaiar. E fazer todas essas sacadinhas, por exemplo, fazer essas sacadas para apresentar como produto final, né? Eu vou tentar, né? Depende muito do que os dirigentes do carnaval vão fazer para o próximo ano, porque a partir dele a gente consegue programar o que a gente faz aqui. Então eu vou tentar fazer algo muito diferente que vai surpreender. Precisa, né, Glauco? Precisa. Eu acho que é como eu estou dizendo para você. No quesito bateria, tá? Não, mas isso, por exemplo, Glauco, quando a gente está falando aqui, por exemplo, isso vai para o geral. Porque o que a gente está falando é o seguinte, a gente está numa cidade, por exemplo, que é a segunda renda per capita do Estado, que é a cidade de Niterói. Nós estamos com uma cidade do 4º lugar do Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, do país. Você é uma referência, você está a 13 quilômetros, por exemplo, da referência do carnaval do país e do mundo, né? E há cidades, Glauco, não sei se você teve a oportunidade, mas se não teve, o ano que vem você coloque isso na sua agenda e vá ao Carnaval de Friburgo. Tem vontade de ir. Não, você vai ficar surpreso. Mas surpreso positivamente. Sim. Entendeu? E isso, por exemplo, é muito bacana, Glauco, porque esse intercâmbio, né, a gente precisa de fazer esse intercâmbio para ver o que a gente precisa. Por mais que você traga essa experiência, por exemplo, da sua vivência na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, né, ela é importante para a aplicabilidade. Sim. Porque quando você está pensando, você está falando o seguinte, eu tenho que levar a bateria, por exemplo, a um outro nível. A galera tem que ficar se surpreender, por exemplo, quando eu chegar na avenida e colocar a minha bateria. Ela vai reta? Vai reta até um determinado momento, mas vai chegar lá na hora que você vai fazer aquele gesto lá, para cá, para lá, para o ladinho, não sei o que e tal, e o couro vai comer. Sim. Então, quer dizer, isso e esse é uma marca, é um diferencial, né? Aquilo que você está levando quanto profissional, por exemplo, para os ritmistas. E que deixa eles, de certa forma, também
agraciados, porque você está levando qualidade. Então, você falou de um carnaval de Friburgo. Eu não fui ainda não, mas tem um amigo... Põe na sua agenda. O Thiago, que hoje é cantor da Charita lá, né? Pé de Charita, o Thiago é um excelente... É de lá, de Friburgo? Ele é de Friburgo também. Mas Friburgo está exportando aí uma galera, ó. O da Grande Rio é de Friburgo também. Como é que é o nome dele? É o Grande Rio? Grande Rio, Evandro Malandro. Evandro Malandro. O Guto é da Grande... O Guto é da Acadêmica de Niterói. É de Friburgo também. Agora você está falando do outro menino da Charita. O Thiago. Pô, meu irmão, se os caras estão exportando, meu irmão, alguma coisa tem. O Nil já foi importado, o Nil também canta lá em Friburgo. Também lá de Friburgo? Não, o Nil é daqui, mas Tá. vai pra lá, ele foi importado no caso. Canta em Friburgo, tem a galera também. É porque esse intercâmbio até assim, é natural no meio do carnaval, mas tipo assim, do que é visto. Do que é visto. Eu vi esse rapaz, por exemplo, que está inclusive na Viradouro. Qual? Esse Guto. como é que é o nome? Da Academia Niterói? É. O Guto, tá na Guto, Viradouro, tá lá na coisa. Vi um cara até muito bom, eu vi lá na Paraíso da Bonfim, um cara até muito bom, gostei bastante dele. Canta muito bem. Então, quer dizer, mas isso é o significado do carnaval e a visibilidade dele. Sim. Entendeu? É o significado do carnaval e a visibilidade dele. Então, assim, não perca essa oportunidade, ô Glauco, de fazer esse intercâmbio. Muito carnaval que eu também quero conhecer é o de Vitória. Sim, também é bastante grandioso. Mas o que eu quero deixar, assim, como ponto de vista, eu já tentei falar com vários dirigentes do carnaval, e se alguém estiver vendo, que você vai estar vendo, e que tome nota disso. Gente, o carnaval de Friburgo foi em que data? Ele é bem depois do carnaval, acho que 2, 3 meses depois do carnaval, 2 ou 3 meses. O de Vitória é uma semana antes do carnaval Do Rio. Vitória, longe. Longe. A gente está a 13 km do maior carnaval do planeta. Por que tem que ser na mesma data? Mas não tem sido, né, Glauco? O último não foi. Não foi. Em abril, 2000... Não, na pandemia, pós-pandemia. Pós-pandemia. Foi no mesmo. Foi em abril. Mas acho que não dá. Ou a gente faz, eu preferia o carnaval daqui 1 ou 2 semanas depois do que o de lá. Entendi. Ou, já que você quer fazer antes, semanas antes. Entendi, porque o de Friburgo é totalmente fora do eixo. Eles escalaram, por exemplo, totalmente fora do eixo. Eu vi o de Porto Alegre, que foi quase um mês depois. Tem uns fora do eixo. Tem um outro carnaval, Uruguaiana, que é um carnaval que pega todo mundo do Rio e leva pra lá. Se eu não me engano, 2 semanas depois do Rio. Entendeu? São Paulo, o especial é data diferente. Aí a questão, por exemplo, que você está colocando, ela tem muito a ver, por exemplo, do aproveitamento econômico. O Bento, fica um abraço aí para o André Bento. O André Bento é o atual presidente da empresa de turismo da cidade de Niterói, Neltour, Esporte e Lazer, né? Esporte, Lazer e Turismo, que é a Neltour. É um jovem técnico e com certeza ele deve estar antenado nessa questão do turismo, seja posterior ou seja anterior. Sim. Porque eu acho que na mesma data você perde um pouco, entendeu? Porque você está disputando com um negócio, né, de mídia enorme. Então, assim, é aproveitamento. Antes que também, Glauco, não se perca de vista, por exemplo, que Maricá está nesse paro, hein? Sim. Maricá está no paro da disputa do turismo, tá? Sim. E aí, aqui, deixar aqui para você... Eu também sou mestre de bateria da Caxita, mas nós estamos aqui lá de Maricá. No Carnaval de Niterói. De Maricá. E Maricá tem o seguinte, Maricá está investindo pesado, eles vão desfilar esse ano, por exemplo, na Marquês de Sapucaí, sim, e o pano de fundo da cidade de Maricá é o turismo. Sim. Ou seja, Maricá sendo vista a partir do carnaval para o turismo na cidade. E a cidade está convidativa. É um gancho. A cidade está convidativa, é bem perto. Você faz um percurso, por exemplo... Tirão é a primeira cidade da região dos lagos, tem esse apelo ainda. Você faz uma tirada, por exemplo, do Rio, perto de 40 minutos, uma hora, no máximo você está em Maricá. Tranquilo. Né? E os caras têm projeto lá de fazer um quebra-mar na praia, de diminuir aquela onda e tal. Você está caminhando para isso. Os caras já têm feito eventos no circuito praia, na orla com a galera lá. Lá do bloco Tromba Nervosa, que é o Tromba Nervosa que lota aquilo lá. Esse ano foi... Cara, então, assim, eles estão definindo, por exemplo, a cidade de Maricá para a cidade de turismo. Né? Niterói, né, a gente já ouviu alguns especialistas, por exemplo, que ainda não tem essa definição de que rumo que a cidade quer. Se é turismo, se é isso, se é aquilo, e Maricá tá, se Maricá, por exemplo, Niterói faz um carnaval aqui, sei lá, uma semana depois, uma semana depois tem um desfile das campeãs, no sábado, domingo, sei lá, no sábado das campeãs, no domingo tem
aqui em Niterói. A galera que está que veio, o turista que veio para o Rio, Pode que chegar vai aqui. para Maricá, vai passar por Pode Niterói. Não, é questão de fechamento, porra. Aí é questão de você fechar a agência, por exemplo, de turismo da cidade aqui com a cidade lá. Pô. Ou faz 2 semanas depois para não brigar com ninguém, fica só sozinho, você tá sozinho. Sim. O cara que tá gastando dinheiro no Rio, não foi embora ainda. Tá aqui. Tá sabendo, não, posso participar do Carnaval do Rio. Tem um Carnaval do Niterói também que a qualidade Não, é igual. e assim, o Glauco, você está falando de uma cidade, por exemplo, que tem um seguinte, porra, você tem um atrativo turístico enorme. Pô. Gastronômico, o mercado de São Pedro, agora inaugurou o mercado municipal. O circuito gastronômico é imenso. Pô. Você tem agora o circuito gastronômico nordestino. Ali ao lado da UF, ali, porra, uma gastronomia enorme nordestina. Você tem, por exemplo, o Baixo Icaraí, com uma outra gastronomia. Você tem agora na região central, você já tinha, e tem o mercado de peixe, que oferece, por exemplo, frutos do mar. Você tem agora o mercado municipal, você tem as fortalezas, você tem as praias, você tem um atrativo turístico enorme. Então, é fechar aí, por exemplo, no entorno, botar nesse pacote de carnaval e tudo mais, e avançar, né? E assim, a cidade podia mesmo, né, explorar essa parte do carnaval da cidade. Pelo seguinte, eu trabalho também como motorista aplicativo. E vira e mexe, eu tô pela, por exemplo, região oceânica. E no período do carnaval, que a gente não sabia que tinha desfile em Niterói. É mesmo. Pessoas que moram, assim, por exemplo, em Santa Rosa, né? Podemos ficar da região Isso é oceânica, uma o cara apelo lá que a de galera Itaipu, faz não. aqui de vez em O quando. cara de Santa Rosa, mas o que tá tendo essa movimentação em Niterói? A falta de comunicação, né? O cara não E sabe detalhe, o que com é os carnaval em veículos que Niterói. se tem hoje, né? Às vezes o cara tá... Ó, eu vi gente no terminal esse ano que eu não sabia que tava tendo desfile lá atrás. O cara tava no terminal vendo um monte de gente passar fantasia, mas o que tá vendo aí, gente? Evento lá no Ele pode imaginar vários tipos de eventos, mas não quero o carnaval na tem um cidade. desfile, escola de samba, desfile? Então, tem desfile, as pessoas pensam, falam isso. Então, tem desfile? Tem, pô. Então precisa de uma campanha de marketing mais pesada, né? Pô. Mas assim, eu não sei também se a cidade, vendo algumas apresentações de algumas escolas, Se desanimando. ela né, não vende muito isso, porque... Ainda está desanimada ainda, tentando... Mas a engrenagem funciona da seguinte forma, aí já falando do lado de dirigente de escola de samba. As escolas do Carnaval de Niterói, elas conseguem fazer seus trabalhos, seu movimento de barracão, e que vai fazer na escola, de eventos, mediante uma subvenção. Né? Essa subvenção, ela deveria chegar bem antes do Carnaval. Parece que esse ano agora vai ser em 4 etapas. Parece que agora em outubro já sai primeiro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Sim. Então, quer dizer, outubro, né? Nós somos em agosto, setembro, ainda tem mais um tempinho, mas vai sair em 4 rodadas. Tá ótimo. Já vai começar, por exemplo, a se mexer. Né? Aí um presidente que é inteligente, ele consegue fazer uma cama para poder no ano seguinte eu começar o trabalho antes. Sim. Entendeu? Que aí não vai ficar só terreno, por exemplo. Quando cair, vai só repor o caixa, mas ele já tem uma... A maioria dos presidentes só tem dinheiro naquela data. Aí se o carnaval é em janeiro, final, início de fevereiro, e o dinheiro cai a 15 dias do carnaval, não tem como fazer uma apresentação legal. Não, entendeu? eu sim imagino. Porque o cara, por exemplo, até contratar, até pegar o ritmo, não sei o quê. Pô. Aquela confusão toda, ele leva tempo. E assim, material humano vai ter para fazer um desfile de qualidade ou não. Mas a plástica, né? Um carro bonito, uma fantasia legal, só tem se tiver o dinheiro. Entendeu? Se tiver o dinheiro. E se for usar uma carta de crédito, o cara vai usar, mas tem a porcentagem da carta de crédito. Entendeu? Então, se o cara tiver o dinheiro antes, o cara compra mais barato. É claro, com certeza. Dinheiro na mão já dizia, vendaval, né? O dinheiro vai chegar em outubro. Então, quando você comprar o tecido, na mesma época as escolas do Rio compram o tecido. Se o dinheiro chegar em dezembro, janeiro, o cara do Rio já comprou. Já comprou e até a competitividade. Já comprou os tecidos já. E o que tem lá... Não, às vezes o cara não tem estoque para isso tudo. Pô. Ele faz mais ou menos uma ideia, então, mas também não vai estocar um negócio que só vai vender o ano que vem. Importar da China o tecido para chegar... Não. As importações, por exemplo, leva 4, 5 meses às vezes para chegar, porque aquilo tem que esperar fechar o contante para o cara vir. Pô, aí bota na mão da costureira, porque ele tem que fazer tudo rapidinho. E não, isso aí é uma profissão de pessoas, por exemplo, indo na mesma direção, meu irmão. E daqui a pouco você até inflaciona o negócio. Porra, procura fulano, Bertano, não está na hora. Outra coisa também falando com o pensamento dirigente, é a questão dos barracões também na cidade, né, cara?
Isso é uma outra questão que Não dá para resolver tudo de uma vez só, mas tem que dar uma olhada. De forma gradual, acho que tem essas pretensões, né, o Glauco? Eu acredito que o que está norteando o carnaval é o que está de melhor, né? E eu acho que aí também é a questão da reciprocidade. O que você fez, por exemplo, de dar a oportunidade para o rapaz de entrar lá como ritmista e hoje é diretor, e você ir lá, por exemplo, e o cara fala, porra, que qualidade o cara ficou. É a questão da reciprocidade, ou seja, de dar para receber. Então, acho que também, se dava e não cobrava, eu acredito que o governo deve, né, o governo que subvisiona o carnaval, ele deve estar pensando também de criar, por exemplo, ou seja, uma mão, né, e contramão, ou seja, eu vou dar a você as condições de poder cobrar de você também. Então, acho que a gente caminha para uma melhora no todo, né? Na qualificação, por exemplo, desses atores, na qualificação dessa mão de obra, qualificá-los, por exemplo, para que possa fazer com que o carnaval seja cada vez melhor e a gente possa, por exemplo, ter um espetáculo assim como você coloca, Glauco, um super espetáculo, e a gente espera isso lá da Paraíso da Bonfim, em 2024, no nosso caminho Niemeyer, todo bem iluminado, bem organizado, e a gente vai expectar isso. Glauco, nós caminhamos aqui... Ainda falando de caminho Niemeyer, dos desfiles lá, galera da comissão de carnaval, é um pedido de mestre de bateria agora, e meus amigos mestres fazem o mesmo pedido, a gente fica jogado ali fora, cara. Ali, aquela rua lateral, a gente fica jogado. A gente tem feito esse apelo aqui, e esse comentário, que é bom você trazer, daquela questão, por exemplo, externa, ou seja, as essências ali, por exemplo, que compõem o nosso espaço de desfile. Né? Realmente, Glauco, você tem razão, não é só um apelo seu, você fala em nome dos mestres de bateria. A gente tem problema com o caminhão as passistas, o problema do caminhão. Não deixa o caminhão entrar. Aí a gente vocês precisam, por exemplo, de desfilar e recolher o instrumento depois. O nosso instrumento fica, se o caminhão não entra, o instrumento fica no chão. E aí fica no chão, tem que ficar alguém vigiando ali, porque senão, muita gente, não está acusando que ninguém vai... Não, mas é o mínimo, por exemplo, de estrutura. Eu acho que a Marquês de Sapucaí, por exemplo, você chega ali, você fica com o teu caminhão, dispensa ali sua bateria. O caminhão só sai dali quando a bateria sai. A bateria sai, ele vai dar a volta e vai lá para o outro lado e tem um lugar lá para ele ficar com a traseira lá já aberta, esperando a escola chegar lá na dispersão, e o caminhão está aberto para botar tudo lá e vai embora. Então, assim, a gente precisa cuidar disso um pouco melhor. Fica um abraço aí para o amigo Alexandre. Alexandre, vamos dar uma olhada nesse lado de fora aí. Com carinho. O mestre Glauco aqui já está pedindo isso, dá uma olhadinha do lado de fora ali. Não só dar essa estruturada, também com a própria iluminação, que é uma das reclamações que vem colocada aqui no programa, melhorar a iluminação, talvez ali umas tendas, né, para que as pessoas possam, especialmente as mulheres, trocarem de roupa, mas também os homens. E aí controlar isso ali de forma que elas entram, trocam de roupa, sai, desfila, volta, pega a roupa, entra outra, enfim, fazer um rodízio ali. Vocês de estrutura e carnaval sabem fazer isso muito bem. Acho que dá. Dá para poder fazer. Então fica aí mais um apelo aí do mestre Glauco Vieira, no sentido, por exemplo, de dar essa compreendida ali nos carros, na chegada da bateria com os seus caminhões, melhorar um pouco mais isso ali, isso ajuda, né? Quem coordena o carnaval, se tiver a oportunidade de conversar com quem faz o carnaval... Ajuda, né? Ajuda. Assim, eu, junto com os mestres de bateria, a gente tem nosso grupo WhatsApp lá, a gente pode marcar uma reunião com os mestres, não querendo pular nem a agremiação, nem as ligas. Saber quais são as necessidades. Mas a liga, por exemplo, vai ouvir dos mestres. Aí vai levar até o responsável pela comissão de carnaval. Mas vem escutar da gente diretamente, entendeu? Está faltando ponto de ligação aí e os mestres de bateria estão aí abertos, por exemplo, para pode vir conversar com a gente que a gente vai fazer nossas indagações, nossos pedidos, e vocês vão entender o que puderem. Claro. Mas vão saber o que está acontecendo, mas por nós, né? Sim, é o mínimo. A gente aqui, por exemplo, no canal, a gente faz esse apelo aí, vamos prospectar isso. Mestre Glauco Vieira, nós caminhamos para o final do nosso bate-papo. Foi ótimo para mim. Não é pouco tempo, é bastante tempo. A nossa produção, por exemplo, me chama aqui no controle aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, Glauco, para o nosso público, para a nossa galera de carnaval, para a nossa galera de samba, né? Agradecendo aí a Eles 4K, que é a nossa produtora, que está aqui trabalhando, né? E vamos trabalhar aí, quiçá,
Estamos aí na expectativa de que a nossa produtora, da gente fazer o primeiro documentário do Carnaval da cidade de Niterói, que é o Além das Máscaras. Estamos trabalhando nisso aí. Oi. E quiçá nós vamos ter aí um documentário para falar do Carnaval da cidade de Niterói, que vai ficar aí para o mundo aberto. Só tenho a agradecer o convite, né, feito através do Paulo, a participar do Tonalcast, podcast maravilhoso. E tô aí, né, sempre aberto. Quando precisar, pode me chamar. Precisar que eu converse com gente, com os mestres de bateria também. Posso participar junto com vocês também, fique à vontade. No desfile, cubram o desfile da melhor forma possível. O Carnaval de Niterói tem lá a cabine deles, tem que ter a cabine de vocês também para cobrir o Carnaval. Vamos lá, falando com o povo. Vamos ceder um espaço para eles também. Falando com o povo, vamos falar com o povo. A gente bate papo lá, o vivo e a cor. Para transmitir também. Cara, não tem só uma emissora para transmitir, não. Várias emissoras transmitir. Bacana, quanto mais melhor. Né? Pô, que vai o cara para poder ver o melhor ponto de vista, claro, entendeu? Claro. E sucesso para mim, para você. A gente está trabalhando nessa relação, entendeu, Glauco? Aqui é fazer esse movimento de relação, e isso, por exemplo, lógico, na Avenida também ajuda e contribui, porque a gente já criou esse laço de relação. Então, a gente pegar, por exemplo, alguém que está passando ali para pegar um rápido ali, a gente vai pegar. E assim, vamos marcar, tá aqui um convite meu, né? Vamos marcar com 5, 6 mestres de bateria, vamos marcar um debate. Ótimo, entendeu? Bacana aí, uma boa ideia. Vamos marcar um debate. Fazer um pinga-fogo. Vamos embora. E a gente falando o que a gente pensa em você, entrevistando, pode chamar mais alguém também, até da própria Comissão de Carnaval, da Cultura, e a gente fala o que a gente pensa, e vocês falam o que vocês pensam, e a gente faz esse debate aí. Estamos combinados então. Então, Valeu. recebemos aqui, fiquem todos aí com um abraço e um beijo aqui do companheiro e amigo Glauco Vieira, que veio aqui bater esse papo conosco. Valeu, irmão. Valeu, Glauco. Vamos fazer uma claque aqui, que é pra gente fechar aqui, ó.